Boa tarde a todos. Mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Sejamos agradecidos pela oportunidade do convívio, do encontro com os espíritos ligados a nós, agradecidos pela vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Temos aqui o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, carregar a cruz quem quiser salvar a vida. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olha que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam aos profetas os pais deles. No Evangelho de Lucas. E chamando a si o povo, com seus discípulos disse-lhes: Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Evangelho de Marcos, semelhante em Mateus e João. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes, quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Após isso, acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quer seguir, isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo perderem por aqui embaixo, até mesmo a vida para o triunfo da verdade, receberão na vida futura prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Ainda temos dúvida quanto ao nosso compromisso com a vida? Qual o propósito da encarnação? Humanizarmos, cumprir nosso programa reencarnatório, que é totalmente associado às nossas necessidades prementes e futuras de evoluirmos, de sermos cristãos. O caminho é de renúncia das paixões terrenas, que iludem nossos olhos, iludem nossos ouvidos, privilegiando nossos vícios e secundarizando o amor a Jesus e do Evangelho. E se secundarizarmos o amor, como fica o nosso processo de interação com Deus? Temos em nosso íntimo, em nossas células, o registro de todas as ocorrências a serem vividas, o compromisso com a encarnação,
com a vida. A dor física que nos aflige não será maior do que a dor moral, que somente passará com uma mudança interior. Então, suportemos corajosamente as tribulações da vida, se quisermos salvá-la e seguir a Jesus. No nosso último encontro, conhecemos o caso Vicente. Vicente compartilha sua história com André Luiz, sua união feliz com a esposa Rosalinda, a traição, o desenlace criminoso e que tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal, esclarecendo-nos que o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. E percebendo as tristes impressões de André, Vicente concluiu: não falemos mais nisso, aproxima-se a hora da instrução. Pois bem, no capítulo de hoje, ouviremos as instruções de Telesforo, antigo lidador da comunicação. Após saudar assistência numerosíssima, formulando votos de paz, incentivando os testemunhos redentores, Telesforo disse: conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens distraídos das realidades eternas. Esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Desejamos e necessitamos ajudar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Combate-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o Mestre Divino. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. Temos diante de nós a incompreensão dos bons, que constituem dolorosa prova para os trabalhadores sinceros, porque estamos promovendo o movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Porém, não podemos perder tempo no exame de teimosia alheia. A ciência progride vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. As estatísticas de crimes humanos é espantosa. Assassínios da guerra, homicídios, suicídios, tragédias conjugais, desastres do sentimento, greves, impulsos revolucionários da indisciplina, sede de experimentação inferior, inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Porém,
o corpo revelará as necessidades da alma. Vemos agora a criatura terrestre, assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a experiência que menosprezaram sem maior consideração aos desígnios do Eterno. A rigor, compreendemos que os serviços de comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse capítulo, Telésforo apresenta as condições em que a Terra se encontra para os candidatos ao serviço de mediunidade e doutrinação que se interessem pela sublimidade do sacrifício e renúncia com o Senhor. Telésforo, com autoridade e sem afetação, deixou claro que quem não deseje servir nessas condições, procure outros gêneros de tarefas. E continua a lição em curso no próximo capítulo, Advertências Profundas. Entendemos o fracasso dos companheiros em curso, porque sabemos o quão difícil seja vencer a nós mesmos e todas as influências aos quais estamos submetidos, mas precisamos confiar mais no preparo que recebemos antes de reencarnarmos, focarmos o propósito de melhoria e serviço e nos conectarmos aos benfeitores conosco nessa caminhada evolutiva. Pensarmos daqui adiante
o que podemos fazer para aproveitar melhor o tempo e a oportunidade do serviço conforme o nosso projeto de vida. Jesus nos abençoe. Até o próximo encontro. Boa tarde a todos. Vamos buscar um novo ângulo para as palavras de Jesus quando os pequeninos se aproximavam barulhentos. Deixai vir a mim os pequeninos, e tratou-os com carinho. Não há aí um ensinamento, um alerta para os cuidados especiais que esses pequenos merecem de nós? Emmanuel diz que os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica. Nesta concentração no lar, não se pode deixar levar pelo egoísmo do ambiente particularista de modo a viciar a fonte da ternura. O ponto é o equilíbrio. Se há pais excessivamente rigorosos, até descabidamente rigorosos, há aqueles que, em nome de um sentimento de amor, mas amor equivocado, viciam a fonte da ternura, como disse Emmanuel. Ele diz que desde os primeiros anos deve-se ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e consertando-lhe as posições mentais. Podemos pensar, nessa experiência carnal não tenho filhos, ou já estão para lá de crescidos, mas seja como for, tudo aprendizado como pais, como filhos. Essa bagagem de conhecimentos e experiências nos ajudam nas análises dos lances das nossas vidas. E no livro Vozes do Grande Além, um livro muito especial, que foi organizado por Arnaldo Rocha, marido da Meimei, em que ele colocou depoimentos que chegaram através da psicofonia do Chico Xavier. Da psicofonia em que ele participava ali do grupo Meimei como médium psicofônico. Diz ele, atingíramos, então diz Arnaldo Rocha, atingíramos o horário de lições em nossa reunião da noite de 17 de maio de 1956, quando trazida ao recinto por nossos benfeitores espirituais, a irmã desencarnada Sebastiana Pires se utilizou das possibilidades mediúnicas para transmitir-nos a sua história, que passamos à consideração de nossos leitores como doloroso ensinamento ao amor fraterno. O texto chama-se Angústia Materna. E essa mãe, Sebastiana Pires. E diz ela, o coração materno é uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo. Ser mãe é ser um poema de reconforto e carinho, proteção e beleza. Entretanto, quão grave é o ofício da verdadeira maternidade. Levantam-se monumentos de progresso entre os homens e devemo-los em grande parte às mães abnegadas e justas. Mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemo-las na mesma proporção às mães indiferentes e criminosas. É que muitas vezes transformamos o mel da ternura, destinado por Deus à alimentação dos servidores da terra,
em veneno do egoísmo que gera monstros. Fala-vos, pobre mulher desencarnada, suportando nas esferas inferiores o peso da imensa angústia. Resumirei meu caso para não inquietar-vos com a minha dor. Moça ainda desposei Claudino, um homem digno e operoso que ganhava honestamente o pão de cada dia em atividades comerciais. Um filhinho era o maior ideal de nossos corações entrelaçados no mesmo sonho. E por esta razão, durante 6 anos consecutivos, orei fervorosamente suplicando a Deus nos concedesse essa bênção. Uma criança que nos trouxesse a verdadeira alegria, que nos consolidasse o reino de amor e felicidade. Depois de 6 anos, o filhinho querido vagia em nossos braços. Chamamos-lhe Pedro, em homenagem ao segundo imperador do Brasil, cuja personalidade nos merecia entranhado respeito. Contudo, desde as primeiras horas em que me fizera mãe, inesperado exclusivismo me tomou o espírito fraco. Acalentei meu filho como se a alma de uma leoa me despertasse no seio. Não obstante os protestos de meu marido, criei Pedro tão somente para minha admiração, para o meu encantamento e para o círculo estreito de nossa casa. Muitas vezes perdia-me em cismas fantasiosas, arquitetando para ele um futuro diferente, no qual, mais rico e mais poderoso que os outros homens, vivesse consagrado à dominação. Por esse motivo, mal ensaiando os primeiros passos, Pedro, estimulado por minha leviandade e invigilância, procurava ser forte em mau sentido. Garantido por mim, apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros e entregava-se, no templo doméstico, aos caprichos que bem entendesse. Debalde Claudino me advertia atencioso. Meus princípios, porém, eram diversos dos dele, e eu queria meu filho para vaidosamente reinar. Na escola primária, Pedro se fez pequenino demônio. Desrespeitava, perturbava, destruía. Ainda assim, vivia eu mesma questionando com os professores, para que lhe fossem assegurados privilégios especiais. A criança era transferida de estabelecimento a estabelecimento, porque instrutores e serventes me temiam a agressividade sempre disposta a ferir. Em razão disso, na primeira mocidade, vi meu filho incapacitado para mais amplos estudos. A índole de Pedro não se compadecia com qualquer disciplina, porque eu, sua mãe, lhe favorecia o despotismo, a vaidade e o orgulho gritantes. Quando nosso rapaz completou 16 anos, o pai amoroso e correto providenciou-lhe tarefa digna. Mas, fim do 3º dia de trabalho, Pedro chegou em casa, choramingando a queixar-se do chefe, e eu, em minha imprudência, lhe aceitei as lamentações e exigi que Claudino lhe dobrasse a mesada, retirando-o do emprego em que, a meu ver, apenas encontraria pesares e humilhações. O esposo me fez ver a impropriedade de semelhante procedimento. No entanto, amava-me demais para contrariar-me os caprichos, e a breve tempo nosso filho entregou-se a deploráveis dissipações. Aquele a quem idealizara um futuro de rei chegava ao lar em horas avançadas da noite, cambaleando de embriaguez. O olhar piedoso de Claudino para as minhas lágrimas dava-me a entender que as minhas preocupações surgiam demasiado tarde. Todos os meus cuidados foram então inúteis.
Gastador e viciado, Pedro confiou-se à bebida, à jogatina, comprometendo-se num estelionato de grandes proporções, em que o nome paterno se envolveu numa dívida muito superior às possibilidades de nossa casa. Claudino, desditoso e envergonhado, adoeceu, sem que os médicos lhe identificassem a enfermidade, falecendo após longos meses de martírio silencioso. Morto aquele que me fora companheiro devotadíssimo, vendi nossa residência para solver grandes débitos. Recolhi-me com Pedro num domicílio modesto. Entretanto, embora me empregasse aos 50 anos para atender-lhe às necessidades, comecei a sofrer das mãos de meu filho ébrio dilacerações e espancamentos. Certa noite não pude conter-lhe os criminosos impulsos e caí golfando sangue. Internada num hospital de emergência, senti medo de partilhar o mesmo teto com um homem que meu ventre gerara com desvelado carinho e que me transformara em desapiedado verdugo. Fugi-lhe assim ao convívio. Procurei velha companheira da mocidade, passando a morar com ela num bairro pobre, e juntas organizamos pequeno bazar de quinquilharias. Pensava em meu filho agora entre a saudade e a oração, entregando a proteção da Virgem Santíssima. Fim da tarefa diária, recolhia-me a sós em singelo aposento, trazendo em minhas mãos o retrato de Pedro e rogando ao anjo dos desvalidos amparasse aquele cuja posição moral eu apenas soubera agravar com desleixo delituoso. Amealhei algum dinheiro. 10 anos correram apressados sobre a minha nova situação. E porque as nossas migalhas viviam entesouradas em meu quarto de velha indefesa, cada noite me armava de um revólver sob o travesseiro, ao mesmo tempo que desbotada a fotografia era acariciada por minhas mãos. Numa noite chuvosa e escura, observei que um homem me rondava o leito humilde. Alteava-se a madrugada. O desconhecido vasculhava gavetas, procurando algo que lhe pudesse naturalmente atender à viciação. Não hesitei um momento, saquei da arma e buscava a mira correta para que o tiro fosse desfechado com segurança, quando a luz de um relâmpago penetrou a vidraça. Apavorada, reconheci no semblante do homem que me invadia a casa meu filho Pedro, convertido em ladrão. Esmoreceram-se-me os braços, quis gritar, mas não pude. A comoção insofreável como que me estrangulava a garganta. Contudo, através do mesmo clarão, Pedro me vira armada e bradou sem reconhecer-me de pronto. Não me mates, megera, não me mates. Avançou sobre mim como fera sobre a presa vencida, e despojando-me do revólver, a pender-me das mãos desfalecentes, sufocou-me com os dedos que eu tantas vezes havia acariciado e que me asfixiavam agora com garras, como garras assassinas. Não consegui realmente pronunciar uma só palavra. No entanto, ligada ainda ao meu corpo, meus olhos e meus ouvidos funcionavam eficientes. Registrei-lhe o salto rápido sobre o acendedor de luz. Naturalmente, ele agora contava simplesmente com um cadáver. Contemplei-o com a ternura de mulher que ainda ama, apesar de sentir-se em derrocada suprema. E notei que Pedro se inclinou instintivamente para a minha mão esquerda, crispada, a guardar-lhe a fotografia. Horrorizado, exclamou: Mãe, minha mãe, pois és tu? Para falar com franqueza,
Daria tudo para volver ao equilíbrio orgânico, acariciar-lhe de novo os cabelos e dizer-lhe: filho querido, não se preocupe, regenere-se e sejamos felizes voltando a viver juntos. Estou velha e cansada, fique comigo, fique comigo. Entretanto, minha língua jazia inanimada e minhas mãos estavam hirtas. Lágrimas ardentes borbotavam-me dos olhos parados, enquanto a voz querida me gritava estridente: mamãe, mamãe, minha mãe. Um sono profundo, pouco a pouco, se apoderou de mim, e somente mais tarde acordei numa casa de socorro espiritual, onde pude reconstituir minhas forças para empreender a restauração de minha alma diante da lei. No entanto, até agora busco meu filho, para rogarmos juntos a bênção da reencarnação em que eu possa estipar-lhe do sentimento a era maldita do orgulho e do egoísmo, da viciação e da crueldade. E enquanto sofro as consequências de meus erros deliberados, posso clamar para as minhas companheiras do mundo: mães da terra, educai vossos filhos, afagai-os no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é um diamante do céu para ser burilado. Lembrai-vos de que o próprio Deus, em conduzindo à terra o seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo, fê-lo nascer numa estrebaria, deu-lhe trabalho numa oficina singela, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse imerecidamente imolado aos tormentos da cruz. Sebastiana Pires. Que essas vozes que nos falam sejam ouvidas, que busquemos a riqueza de detalhes nas entrelinhas, que possam falar alto para nós, que não deixemos o aprendizado cair no esquecimento. Tragamos essas questões para nós, nos sentindo, nos analisando, e vamos em frente com confiança, e todos possamos sentir as bênçãos do amor do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Fiquemos em paz.